Boa tarde, turminha. Vamos lá para nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é de história. A gente vai saber um pouquinho mais sobre um menino chamado João. Como que é essa história? Vamos lá? Então, hoje, quinta-feira, 18 de março, né, de 2021, história, a gente vai estudar um pouquinho sobre as transformações, tá aí o título, ó, em azul clarinho, transformações e permanências nas trajetórias humanas, sujeito histórico. Nossa, professor, que coisa mais complicada de entender. Então o professor vai explicar de uma maneira bem fácil para vocês entender o que significa transformações e permanência nas trajetórias humanas. Que complicado, né, professor? Complicado. Mas a gente vai é, esclarecer tudinho, vocês vão entender qual é o sentido dessa matéria de história hoje, do quarto ano. Aí, professor, é tão difícil. É matéria de quarto ano, gente. Vamos lá, sacode a poeira aí, levanta a cabeça, porque o negócio não é fácil, não. E todos os quartos anos de toda a cidade estudam a mesma matéria, tá? Então a gente não pode ficar para trás, não. Então as transformações é aquilo que transforma. Houve uma transformação. E a permanência é aquele que ficou, não teve muita, não teve mudança, né? Então o que transforma? Aquilo que transforma, ele muda. E o que permanece é aquilo que fica. Trajetória é o caminho, né? E aí, como trajetórias humanas é o caminho que o ser humano fez. Então, as transformações foram as mudanças, permanência é aquilo que ficou, as trajetórias é a caminhada humana, né? E o sujeito histórico, quem é o sujeito histórico? Somos nós, né? Nós somos o sujeito histórico e a gente faz história, né? Um dia a gente vai lembrar quem lá no futuro vai virar história, quem foi o presidente, quem foi o prefeito, quem foi o artista, aquele que fez sucesso, né? Hoje é sucesso, daqui 10 anos, 20, 30 anos, ele pode ser que não seja mais. Ou a gente está relembrando, né? Por exemplo, algumas músicas que vocês ouvem, né? Lá de 10, 20 anos atrás, o papai e a mamãe gosta de música, às vezes, que fez sucesso lá no passado, então ficou para a história, né? Algum acontecimento que teve a cidade, como cresceu, né? Então vamos lá. O professor vai ler e depois aí vocês vão responder as perguntinhas lá, o professor vai explicar da melhor maneira possível. Vamos lá, João é um menino de 10 anos. Vamos aí, ó. Professor, lá no azul escuro agora aí, vocês vão acompanhando pelo celular de vocês aí. João é um menino de 10 anos que mora em Salvador. Veja algumas coisas que ele descobriu em um texto trabalhando em sala de aula. Olha só, ele tem 10 anos e mora numa cidade de Salvador, certo? Então vamos ver o que ele descobriu na sala de aula, trabalhando em sala de aula. Vamos lá. Antigamente as pessoas viviam de um modo um pouco diferente. Na maioria, na maioria das famílias, os pais trabalhavam fora e as mães cuidavam dos filhos e da casa. As roupas, por exemplo, eram lavadas à mão, ou seja, lá no esfregando não existia máquina de lavar, né? Lavava a mão em grandes tanques de pedra ou cimento. Em algumas cidades, as mulheres lavavam suas roupas na margem dos rios. O que é a margem dos rios? Lá na beiradinha do rio. Eram as famosas lavadeiras. Esse era um trabalho duro que levava horas para ser finalizado, mas também um momento de reunião e união das senhoras que lavavam sua roupa em meio a muita cantoria. Gente, antigamente, né, a maioria das famílias, grande parte das famílias, os papais trabalhavam fora, então eram os vovôs, os tataravôs, o bisavô, trabalhavam fora e geralmente a vovó ficava em casa, né, cuidando da mamãe, né? E como que lavavam roupa? Ia na beira do rio, ia numa bica, né? O que é a bica? A água que vinha lá da cachoeira e lavava toda a roupa na mão, ou seja, esfregava, não tinha nada desse negócio aí que tem hoje não, viu? De lavadora de roupa, ou tanquinho, não existia nada disso. Muitos nem tanque de roupa não tinham em casa, né? Geralmente eles iam num tanque,
lá perto do rio. E lavava sua roupa lá. E aí eles conversavam, as mães, né? As mulheres gostavam de trabalhar, de lavar, né? E tinha mulheres que lavavam roupa de outras pessoas, e eram famosas lavadeiras, né? Elas lavavam, juntavam ali, eles cantavam, né? E era essa cantoria aí o dia inteiro lavando roupa. Então vamos lá. Antigamente era assim, né? Então vamos lá agora. Para você saber mais, vamos assistir um vídeo bem legal. Então a reportagem curta que retrata um grupo de lavadeiras de Almenara. Só clicar embaixo aí, vocês vão assistir um vídeo muito legal sobre essas lavadeiras, tá bom? Aí vocês vão ter ideia de quem são as lavadeiras, né? Então, lá, a partir do texto, responda aí as perguntinhas que o professor colocou para vocês. De acordo com o texto, como as mulheres lavavam suas roupas? Como elas lavavam? O professor explicou aí. 2. Como era a vida de muitas mulheres na época dos seus avós? Lá a vovó, as mulheres, a vovó, a bisavó, como é que era a vida dela naquela época, hein? Tá lá no textinho também, o professor acabou de explicar. E hoje em dia, como a grande parte das pessoas lava sua roupa? Como as pessoas lavam a roupa hoje, hein? Tem tanque, lava no tanque ainda? Ah, tem, professor. Aí outras formas de lavar a roupa. Aí você vai responder. E aí, 4, será que existem mulheres que ainda lavam suas roupas assim? Será que existem? O que vocês acham? Você acha que todo mundo tem uma lavadora em casa? Será que tem ou não? Aí você vai colocar a resposta, tá bom? De acordo com você. Professor, não imprimi. Posso responder no caderno? Pode responder no caderno. O professor já explicou, tá bom? E que pode ser lavado no caderno. É escrito no caderno aí a resposta, tá bom? O professor está colocando assim porque ainda a escola não disponibilizou o livro de história, a gente está fazendo ainda desta forma, tá bom? 5. O avanço da tecnologia facilitou a vida das pessoas, trouxe somente coisas boas. Então, o que é o avanço da tecnologia? O que é tecnologia? Aquilo que evoluiu, as máquinas, né? Toda a parte de internet, de funcionalidade. O que seria isso? Tudo aquilo que facilita para o ser humano. Por exemplo, antigamente as pessoas andavam de cavalo, né? E de um lugar para outro tinha que ir andando, né? E pegavam a ajuda de algum animal. E hoje, como eles vão? Ah, professor, agora eu vou de moto, de carro, de ônibus, de Uber, de táxi. Então, isso facilitou a vida das pessoas, o avanço da tecnologia ou não? O que você acha? Se você acha que facilitou, aí você coloca a sua resposta. Trouxe somente coisas boas a tecnologia? O que você acha, hein, gente? Vamos refletir. Ah, professor, só trouxe coisa boa, né? Só coisa boa. Então, o carro é uma coisa boa? Sim. O avião? Sim. Mas agora nós temos o mercado, tem a farmácia, tem tudo isso, né? Tem bicicleta, tem tudo isso. Mas isso aí só traz coisa boa? Mas agora se imagina, você vai lá em São Paulo, aquele monte de carro, aquele trânsito, aquela fumaça, será que trouxe só coisa boa? Ah, professor, muita coisa boa, mas também trouxe coisa ruim. Aí você fala, trouxe coisa ruim por causa disso, né? Aí tem a questão do meio ambiente, você coloca lá do seu jeitinho, tá? Então aí a pergunta, facilitou a vida das pessoas? São duas perguntinhas no 5. Trouxe somente coisas boas? Aí você vai colocar, tá bom? Textos complementares. Esse texto é para você ler e aprender mais, tá? Observação, tem uma pergunta lá no final, certo? Vamos lá. Que textinho é esse? Lia é a avó de Rafael e tem 63 anos. Então, Lia, né, é a vovó. Ela tem 63 anos. E o netinho chama Rafael. Na última semana, ela voltou para o bairro de Santa Efigênia. Esse bairro lá é de São Paulo, tá, pessoal? Local onde passou grande parte da infância, quando veio para a cidade de Belo Horizonte. Ah, não, olha, a cidade é que tem em Santa Efigênia também de São Paulo, né? A avó se recordou do ano de 1964, quando ainda tinha 9 anos. Olha só, ela veio em 1964, quando tinha 9 anos. Nessa hora,
teve a ideia de escrever uma carta para o seu neto Rafael, contando um pouquinho da sua infância. Vamos lá? Vamos lá, que ela contou. Leia a carta que Lia escreveu para o Rafa, e na sequência a carta que o neto escreveu para a avó. Então vamos lá? Essa é a cartinha que a vovó, a dona Lia, escreveu para o Rafa. O professor vai ler para vocês. Antigamente, pessoal, eles escreviam muitas cartas, era a forma de se comunicar. Ah, como que a gente se comunica agora? Por telefone, por e-mail, por WhatsApp, pelo Zoom. Hoje tem tantas formas de se comunicar, né? Pelo SMS, uma infinidade de programas aí, de tecnologia que a gente pode. Antigamente era por carta, tá? Até por telefone, quem tinha telefone também conseguia. Então vamos lá. Belo Horizonte, 1 de novembro de 2018. Querido Rafael, ontem passei pela rua que morei na minha infância quando tinha sua idade e fiquei com a vontade de contar algumas coisas. Aí tá tudo escrito de letra de mão, tá, pessoal? Mas o professor está lendo para vocês a história. A minha casa não existe mais. Lá foi construído um hospital. A casa era simples e bem pequena. Eram apenas 3 quartos para acomodar meus pais e meus 10 irmãos. Meu Deus do céu, ela tinha 10 irmãos. Possuímos um banheiro com uma banheira bem grande e às vezes fazíamos uma farra nela. Meu bairro era tranquilo e brincávamos na rua. Eu gostava de brincar de roda, pega-pega, esconde-esconde. Ia também para uma praça com meu pai. Lá eu andava com uma bicicleta usada que ganhei e lembro que ela não tinha pneus. Meu Deus. Eu ajudava com as tarefas de casa e organizava também os uniformes dos meus irmãos. Nós usávamos saias pregueadas e os meninos bermuda e camisa de botão. Não tínhamos água encanada. Perto da minha casa tinha uma mina onde buscávamos água e abastecíamos tambores para o banho e lavagem de roupas. Que lembranças boas! Quando te encontrar, conto todos os detalhes. Um beijo grande de vovó. Lia. Isso, pessoal. Aí é a carta da vovó. Aí o Rafael recebeu a carta, né? E ele respondeu à vovó com a carta. Carta que Rafa escreveu para sua vovó Lia. Então vamos lá. Vovó Lia, recebi sua carta e gostei muito dela. Mas agora vou te contar um pouco da minha infância. Bom, moro em um apartamento com meus pais e minha irmã. Tenho meu próprio quarto. No apartamento tem mais 2 quartos, uma sala, uma cozinha, 2 banheiros e uma varanda. Tenho 8 anos e gosto de brincar de futebol, pega-pega e esconde-esconde. Também gosto da mesma brincadeira que você gostava de esconde-esconde. Às vezes brinco com meus colegas do prédio na garagem, pois há muitas limitações em poder brincar na rua, porque é muito movimentada e perigosa. Assim, acabo passando grande parte é, do tempo no celular e na televisão. Estudo em uma escola particular que é bastante organizada e tem muito espaço para salas e para brincar. Tenho 5 professores e 11 matérias. Vovó Lia, despeço com um grande abraço, Rafael. Olha aí o Rafael, é o menino, netinho da dona Lia, né? E aí você, após ler as 2 cartinhas, você vai, com a ajuda do papai ou de um adulto ou do irmão, quem tiver aí com você, você vai colocar aí, ó. E você, já ouviu histórias dos tempos dos seus avós? Percebeu mudanças no modo de vida e costumes de hoje? Escreva abaixo com suas palavras. Então, você já ouviu alguma coisa antiga que o seu vovô, sua vovó ou seus pais já contaram? Que mudança você percebeu de vida e de costume de hoje? Antigamente, como que era, né? Hoje, quais são os costumes? Então, com a ajuda de um adulto, você vai escrever
abaixo aí nesse quadrinho, tá vendo aí? Com as suas próprias palavras. Tá bom, pessoal? É isso. O professor está à disposição, tá bom? E daqui a pouco também tem aula de inglês. Um abraço, fique com Deus. Parabéns a todos que estão fazendo atividade, ok?